Meus queridos irmãos, eu quero cumprimentar a todos que estão nos acompanhando através das redes sociais, da internet, do canal no YouTube. Eu quero cumprimentar a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus e expressar a minha alegria em estar tendo a oportunidade de cooperar com esta igreja, com este povo, através da ministração da palavra de Deus, daquilo que o Senhor tem colocado em nosso coração, daquilo que o Espírito Santo tem ministrado ao nosso espírito. E eu quero já expressar a minha gratidão a Deus pela vida do amado pastor desta igreja, nosso querido pastor Dari Ferreira, que Deus continue abençoando a vida do servo de Deus, assim como também dos amados irmãos que lideram a juventude aqui no setor de número 5 e aqui na congregação do Nova Jerusalém, na pessoa do nosso querido amigo, evangelista Francisco Guedes, carinhosamente conhecido como Chiquinho. Que Deus continue abençoando sua vida em nome de Jesus. Eu convido todos os irmãos que estão nos assistindo a abrirem as suas Bíblias no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 14. São Mateus, capítulo 14. Nós vamos fazer uma leitura a partir do versículo de número 13. Mateus, capítulo 14, versículo de número 13. E eu peço a todos vocês que estão nos acompanhando pelo YouTube, pelas redes sociais, compartilhe essa transmissão, porque Deus tem uma palavra muito especial para o coração daqueles que estão nos assistindo, e o Espírito Santo ele pode alcançar você com a cura e o alívio que o seu corpo está necessitando. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 14, versículo 13 em diante, que nos diz assim: E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo-o o povo, seguia-o a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: O lugar é deserto, e a hora é já avançada. Despede a multidão, para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: Não é mister que vão, dai-lhes vós de comer. Então eles lhe disseram: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E disse-lhe Jesus: Trazei-mos aqui. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou. E partindo os pães, os deu aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. Meus irmãos, eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós vamos constantemente nos reportar ao texto, mas eu quero que você visualize esse texto que nós acabamos de ler e perceba um dos muitos milagres que Jesus realizou. E o que me chama a atenção neste milagre é que este aqui foi um dos muitos milagres que Jesus realizou, movido, motivado e impulsionado pela compaixão.
E uma coisa me chama muito a atenção, é que, diferente do que muitas pessoas pensam, muitas pessoas trazem à sua memória que os milagres de Jesus eram apenas uma demonstração da sua atividade messiânica, ou mesmo uma demonstração da sua divindade. Mas aqui nós temos um milagre onde Jesus, movido por compaixão, tem misericórdia de uma multidão, cura os seus enfermos e multiplica comida para que estes saciassem a sua fome. Um texto me chama muito a atenção, que é o texto de Atos capítulo 10, versículo 38. E este texto nos diz o seguinte: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda a parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Este texto nos mostra que Jesus, ele se movia de compaixão. Jesus fazia o bem àqueles que necessitavam, porque a unção do Espírito Santo estava sobre ele. Mas aqui nós temos que Jesus estava movido, motivado, impulsionado por compaixão. E aqui eu quero que você mantenha a sua atenção na exposição desse texto. Eu quero falar baseado em pelo menos 4 pontos do que nós podemos tirar como lição daqui. Neste texto, nós temos a primeira multiplicação de pães e peixes. E aqui onde nós lemos, nós temos uma necessidade urgente. Nós temos uma ordem de gente. Nós temos uma ordem de Jesus em resposta a essa necessidade. Nós temos a incapacidade dos receptores desta ordem em cumpri-la. E em último lugar, nós temos a provisão de Jesus para que a sua vontade fosse feita. Aqui, meus irmãos, nós temos o momento em que os discípulos chegam até Jesus e dizem a Jesus: Senhor, a multidão está com fome, a multidão está precisando se alimentar, mas já é tarde, o lugar é deserto, a hora já é avançada. Nós temos uma multidão faminta em um lugar deserto. E, humanamente falando, lhes era necessário sair pela circunvizinhança para comprar comida. Aqui nós temos uma urgente necessidade. Aqui nós temos a necessidade de um povo que estava faminto. Aqui nós temos a necessidade de uma multidão inteira, de famílias inteiras, que haviam acompanhado Jesus para lhe ouvir pregar, que já haviam sido curados das suas enfermidades, mas que agora estavam padecendo com fome, porque eles estavam ouvindo Jesus há dias, estavam acompanhando Jesus há muitos dias, e necessitavam alimentar a sua carne. Nós temos uma necessidade urgente. E eu acho muito interessante, porque todas as vezes que nós vamos observar os milagres operados por Jesus, nós vamos ver que os milagres só são operados diante de uma urgente necessidade. Eu não vejo Jesus operando milagre algum somente para operar o milagre em si e acabou. Não, Jesus sempre opera os seus milagres em resposta a uma necessidade. Eu poderia contabilizar aqui até mesmo todos os milagres relatados nos evangelhos. Poderia falar sobre o cego de Jericó, poderia falar sobre a viúva de Naim, poderia falar sobre a ressurreição de Lázaro, poderia falar sobre o endemoniado de Gadara, poderia falar sobre muitos milagres, mas todos eles têm uma situação em comum, uma urgente necessidade.
E eu tenho em mim uma veia evangelística muito grande. E essa veia me impulsiona a lançar uma palavra de comissionamento para você que está nos assistindo. Existe um mundo que está lá fora. Esse mundo está gemendo de extrema necessidade de uma resposta da igreja. Esse mundo está em extrema miséria. Esse mundo está com medo. Esse mundo está temendo. Esse mundo precisa ter a sua fome interior saciada. E nós temos nessa noite que visualizar com urgência esta necessidade. A Bíblia diz aqui no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 9, a partir do versículo 32, que Jesus percorria as cidades, as aldeias, ele curava os enfermos, ele curava os oprimidos do diabo. E a Bíblia diz que houve um dado momento em que Jesus olhou para a multidão e os viu como ovelhas que não tinham pastor. Jesus se move de íntima compaixão. Eu quero que você entenda algo nesta noite. Jesus está se movendo de íntima compaixão pela sociedade que está sofrendo ao nosso redor. Mas sabe qual é a vontade de Jesus? É que nós venhamos enxergar a necessidade, porque isso ele já enxerga, e isso ele já contempla. Jesus nos lança muitas vezes em situações para que venhamos enxergar a necessidade. Glória a Deus. Nós temos uma necessidade urgente. E qual é a necessidade? A necessidade é de pão. As pessoas estavam famintas. O mundo ao nosso redor está faminto, queridos. O mundo ao nosso redor está perecendo. E eles vão até Jesus. Eles vão até Jesus para lhe mostrar a necessidade da multidão. Assim não é diferente conosco hoje. Nós levamos a Jesus as necessidades que nós devemos ter a capacidade de saciar. É muito comum nas nossas orações chegarmos até Jesus dizendo: Senhor, visite os orfanatos, visite os enfermos, visite os presídios, visite aqueles que padecem. Nós estamos terceirizando para Jesus uma função que é nossa. Nós somos os pés, as mãos e os braços de Jesus na terra. Jesus já subiu ao céu como cabeça da igreja, e nós temos a função de cumprir aquilo que Jesus faria em nosso lugar hoje. Jesus está nos despertando para esta comissão, e a comissão é o segundo ponto da nossa mensagem. Diante de uma necessidade urgente, há sempre uma ordem de Jesus para que nós venhamos cumprir, e a ordem de Jesus é essa: não é necessário, não é mister que eles sejam dispersos, dai-lhes voz de comer. Nós nos dirigimos até Jesus para lhes contar uma necessidade. Senhor, tem misericórdia do mundo, o mundo está perecendo. Aí Jesus vem até nós essa noite dizendo: dai-lhes voz de comer. Nós levamos até Jesus o problema, Jesus devolve para nós. Sabe o que Jesus estava dizendo? Jesus estava mostrando para os seus discípulos que tem coisas que ele faz. O texto mostra no versículo 14 que Jesus, movido de compaixão, fez aquilo que ele deveria fazer: curou todos os enfermos. Mas existem momentos e situações que nós devemos nos chegar a Jesus. Sim, verdade, devemos nos chegar a Jesus, mas não pedindo para que Ele solucione, mas pedindo a Jesus capacidade para que nós venhamos solucionar. Nós temos uma urgente necessidade, e nós temos uma ordem dada por Jesus. Jesus ordena que os discípulos alimentassem a multidão. E às vezes existem algumas ordens que Jesus
direciona a nós, que nos parece impossível de cumprir. E muitas vezes o diabo vem com a sua voz tenebrosa, soando em nossos ouvidos, dizendo: você não é capaz, você não consegue, você não tem condições alguma de cumprir aquilo que Jesus mandou você fazer. E eu quero lhe dizer uma coisa: o diabo está certo. Quando o diabo vem até nós dizendo que nós não temos condições alguma, quando o diabo vem até nós dizendo que nós não temos capacidade alguma, ele está certo. É verdade que ele é o pai da mentira, mas se tem uma verdade que ele fala é quando ele diz que nós não somos capazes. Sabe por quê? Porque a capacidade que nos faz triunfar, a capacidade que nos faz cumprir aquilo que Jesus nos manda, não vem de nós, não vem de vós, não vem de mim mesmo, nem de ti mesmo, vem de Deus, vem do alto, lá do trono do Supremo. Aleluia. A Bíblia diz em 2 Coríntios 4:7 que nós somos e temos em nós um tesouro como que em vasos de barro, para que a excelência da glória seja de Deus e não nossa. Deus usa os vasos pequenos para fazer coisas grandes, para que nós venhamos entender que é Ele em nós a esperança da glória. Aleluia. Eu acho lindo, porque em toda a Escritura Sagrada nós vamos ver esse mesmo ritmo do agir de Deus. Jesus sempre pede, aleluia, sempre pede aquilo que aos nossos olhos é impossível de fazer. Jesus sempre pede algo que aos nossos olhos nos é insuficiente. Está Moisés diante do mar e Faraó está vindo atrás, o povo começa a murmurar, ele não tinha nada o que fazer, mas ele direciona a sua voz aos céus e diz: Senhor, 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 Senhor. Deus diz a Moisés: por que clamas a mim? Senhor, lá vem o exército de Faraó, o povo está me cercando e começando a murmurar. Deus diz a Moisés: Moisés, o que tu tens na mão, Moisés? O que você tem na mão, Moisés? Parece até que é insuficiente, mas eu opero e ajo na tua insuficiência. Toca nas águas, Moisés. E Moisés toca com aquela vara nas águas e o mar se abre. Lá vem Gideão todo animado, lá vem Gideão todo alegre para falar com Deus, dizendo: Senhor, nós temos 32.000, ainda não é o suficiente. Os midianitas são muitos, os midianitas são muito numerosos. Aí Deus diz: acerto, Gideão, agora eu quero que você faça um teste. Apregoe entre todo o povo, dizendo: os medrosos e covardes voltem. A Bíblia diz que voltaram mais de 20.000. Gideão fica com menos soldados ainda. Agora Deus diz a Gideão: Gideão, coloca esse povo para beber água. Quando eles começam a beber água, Deus diz: olha, quem bebe água como um cão, você deve separar. E quem bebe água levando a mão à boca em alerta, você deve separar. Aqueles que bebiam água levando a mão à sua boca, estes eram 300, e Deus disse: é esses aí os que eu quero usar para batalhar. Aí Gideão disse: mas Senhor, não é suficiente, isso não é suficiente. Deus diz: Gideão, eu ajo na insuficiência. Aleluia. 5 pães e 2 peixes não é suficiente. Eu fico vendo a história de Marta, Maria, Lázaro. A notícia chega a Jesus a tempo dele se dirigir a Betânia para curar Lázaro. Os discípulos perguntam: Senhor, você não vai até onde Lázaro está? Você não vai curá-lo? Eu imagino Jesus dizendo: mas eu vou, mas ele ainda não está enfermo o suficiente. Passa-se os dias, o mensageiro chega dizendo: Lázaro morreu. Eu fico imaginando os discípulos dizendo: Senhor, Lázaro morreu, nós não vamos a Betânia. Eu imagino Jesus dizendo: mas ele ainda não está morto o suficiente. Ele chega até Betânia
Apenas com o clamor da sua voz, Lázaro sai. Sabe por quê? Jesus, ele demonstra que não é a nossa capacidade, não é a nossa forma de ver, mas a sua capacidade, o seu modo de ver. Jesus nos dá uma ordem, queridos, e eu quero que você compreenda algo. Não importa se o que você tem é suficiente ou não, o que importa é que o Jesus que te chamou, o Jesus que te deu uma ordem, ele te dá uma ordem na intenção de usar aquilo que é insuficiente. Aleluia. Dai-lhes voz de comer. Dai-lhes voz de comer. Nós temos uma urgente necessidade. Nós temos uma urgente necessidade. Temos uma ordem a ser cumprida. Mas também temos a incapacidade daqueles que receberam a ordem, a incapacidade dos discípulos em cumprir aquilo que Jesus mandou fazer. Jesus sabia muito bem o que deveria ser feito. Jesus, ele pede aos discípulos que alimentem a multidão. Coloque uma coisa na sua mente: Jesus não nos pede nada que não possa ser feito. O problema é que nós queremos fazer as coisas conforme as nossas forças e capacidades. Mas quando entendemos o jeito certo de se fazer, Jesus, ele pede. Ele sabe que os discípulos não têm condições de cumprir, mas sabe por que ele pede? Porque foi Jesus quem disse: sem mim nada podereis fazer. Jesus pede algo que humanamente era impossível, porque Jesus estava com os seus discípulos e os discípulos com ele, tudo é possível. Os discípulos com Jesus, tudo é possível. Não existe impossíveis para Deus. Eu quero te incentivar nessa noite, moça, rapaz, você que está nos assistindo essa noite, eu quero te incentivar a fazer o que Deus tem colocado no teu coração. Talvez para você seja tudo muito difícil, seja tudo difícil demais, mas eu quero que você compreenda que se você está com Jesus com você é maioria. Você vai conseguir fazer para Deus aquilo que Deus está te ordenando. Esta semana eu estou com uma série de publicações no meu Instagram sobre grandes evangelistas, e todos têm algo em comum. Todos. Eu pretendo fazer uma série de 13 biografias, mas tendo mais de 20 para se falar sobre. E todos esses grandes homens e mulheres de Deus têm algo em comum: a visualização da própria incapacidade diante do desafio que Deus propõe. E sabe quando Deus nos usa? Quando nós compreendemos que somos incapazes e entregamos aquilo que Ele nos ordenou. Entregamos a consciência do que é necessário fazer aos laços da compaixão, provisão e amor de Jesus. Os discípulos, eles se viram incapazes, mas Deus nos usa na nossa incapacidade. Deus nos usa naquilo que nos torna incapazes. Perceba Davi. A Bíblia diz que Davi era um pastor de ovelhas, era um jovem, mas diante do desafio do grande Golias, aqueles que tinham em si mesmo aquilo que lhes parecia suficiente, espada, escudo, capacete e lança, não conseguiram fazer o que tinha de ser feito. Mas aquele que tinha a providência de Deus em sua vida e a coragem para fazer,
Deus usou na sua insuficiência. Eu tenho uma palavra de comissionamento para esta geração nesta noite. Coloque em prática os desejos de Deus, os sonhos que Deus tem colocado no seu coração. Eu não sei quantas pessoas com propósitos, com sonhos de Deus estão nos assistindo essa noite, mas eu quero incentivar você a fazer o que Deus tem proposto, não se preocupando em como fazer, mas em fazer, porque Deus deseja usar esta geração nesses últimos dias. A volta de Jesus está muito próxima e Ele vai levantar a nossa geração para cumprir a grande comissão. Então faça o que Deus te mandou fazer, se preocupando apenas em obedecer, porque a provisão vem dele. A provisão vem dele. Nós temos a incapacidade dos receptores desta ordem em cumpri-la, mas nós temos a provisão de Jesus para que a sua vontade seja feita. O desejo de Jesus é que nós venhamos colocar nas suas mãos a nossa insuficiência. O que tendes? Jesus perguntou. E eles disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E sabe o que é mais interessante? Até o que eles tinham não eram deles. O Evangelho de João diz que um garoto, um adolescente, chega até os discípulos e lhes oferece o seu lanchinho. Talvez até o que você tem não é teu. Você está abraçando o projeto que alguém lhe propôs. Você deseja fazer algo inspirado em uma coisa que alguém já está fazendo. Mas Deus nos mostra através dessa palavra que o que importa muitas vezes não é você ser o reinventor da roda. A nossa geração é uma geração muito interessante. Eu fico muito animado, eu acho muito engraçado, porque às vezes muitos chegam trazendo novas ideias como se estivesse reinventando algo novo. Mas eu quero que você entenda: Deus não procura novos projetos. Deus procura aqueles que desejam tocar para frente projetos que já existem. Jesus, quando começou a pregar, ele não veio logo com uma nova doutrina. A Bíblia diz em Mateus capítulo 3, versículo 2, que João Batista começou pregando no deserto: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A Bíblia diz também que em Mateus 4, 17, Jesus, quando começa a pregar, ele não veio falando logo do sermão das bem-aventuranças, ele não veio falando logo a respeito da sua morte e ressurreição, não. Ele começou repetindo a mensagem de João Batista: lá vem Jesus, o sumo sacerdote dos bens eternos. Lá vem Jesus, o Criador de todas as coisas. Ele não vem trazendo uma coisa nova, mas aquela velha mensagem do arrependimento. Eu quero que você entenda: você não precisa chegar com algo novo diante de Jesus. Apenas chegue com a sua insuficiência, e Jesus vai se encarregar de fazer fluir a providência para que a sua vontade seja feita. Jesus, ele aceitou os 5 pães e 2 peixes. Aí vamos para o versículo 19. A Bíblia diz que, tendo Jesus mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, Jesus tomou os 5 pães e 2 peixes, ergueu os olhos aos céus, os abençoou. Preste atenção no detalhe que Mateus faz questão de frisar neste texto. E partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos
a multidão. Mateus faz questão de frisar que Jesus multiplica, parte os pães, e Jesus não entrega os pães diretamente à multidão. Jesus entrega os pães nas mãos dos discípulos, para eles assim servirem aqueles que estavam assentados. Sabe o que é que eu aprendo aqui? Que Jesus providenciou o necessário para que os discípulos cumprissem as suas ordens. Jesus multiplicou os pães, deu aos discípulos para que os discípulos alimentassem a multidão. Um dos jovens que nos antecedeu aqui falou a respeito da graça de Deus. É isso é graça. Jesus sabe que não temos capacidade alguma, então tudo que temos vem dele, então ele nos dá para que nós venhamos compartilhar com aqueles que estão necessitados. A graça que você precisa, a unção que você precisa, o projeto que você precisa vem de Deus, e Deus te entregou para que você venha repartir com quem precisa. Veja só que interessante. Primeiro os discípulos repartiram, depois recolheram o que sobejou, para assim se alimentarem. Primeiro você alimenta quem necessita, primeiro você reparte a graça, primeiro você distribui a graça, dispensa a graça, para depois desfrutar dessa graça. Jesus está nos comissionando nessa noite a tocarmos a grande comissão para a frente. Este é o tempo de você ser usado por Deus. É tempo de olhar para trás apenas para nos relembrarmos do que Deus fez, mas é muito mais tempo de olharmos para a frente e visualizarmos o que Deus ainda tem para fazer através de você. É tempo de olhar para a frente. É tempo de olhar os desafios e dizer a Jesus: Jesus, eis aqui em minhas mãos os meus 5 pães e 2 peixes. Eis aqui em minhas mãos aquilo que eu tenho para que você use para a sua glória. Eu quero fazer 2 orações nesse momento. 2 orações. A primeira é por você que foi tocado por esta palavra. Você que foi tocado por esta mensagem. Você que tem um chamado de Deus, mas tem se preocupado em como fazer. Um evangelista que marcou a minha vida, chamado Reinhard Bonk, ele sempre dizia o seguinte: que Deus paga a conta daquilo que Ele mesmo manda fazer. Então não se preocupe em como você fará. Apenas deposite diante de Jesus a tua insuficiência e aguarde a providência de Deus para que você seja usado por Ele para repartir com o mundo o alimento necessário para saciar a fome. Feche os seus olhos onde você está. Você que está nos assistindo nessa noite, feche os seus olhos. E eu já peço aos queridos irmãos, você que está enfermo, já peço que você se prepare para receber a oração da fé. Feche os seus olhos, você que ouviu essa palavra. Você que mesmo estando afastado, ouviu essa palavra e sentiu Deus te chamar. Você sentiu Deus, o Espírito Santo tocar em você para você retornar. Eu convido você a se voltar para Jesus agora. Convido você a se entregar a Jesus agora. Jesus te chama. Este é o tempo do chamado de Deus para você. Jesus te chama. Feche os seus olhos e oremos ao Senhor. Pai, eu quero te apresentar a vida dos teus filhos que, assistindo essa transmissão pelos mais variados meios de transmissão, pelas redes sociais, pelo YouTube, foram tocados por ti, Senhor,
e tocados e incentivados a confiarem na tua boa mão e providência. Eu quero pedir a você, Espírito Santo, que toque a vida de cada um dos teus filhos que estão nos assistindo, que toque a vida de cada um dos teus servos que estão acompanhando essa transmissão e não sabem como vão cumprir as tuas ordens. Providencie o necessário. Levante mantenedores, Senhor, para este jovem, essa moça, que tem o desejo de fazer algo para Ti. Levante os projetistas, conceda o projeto, conceda o modo. Ó Deus, levante provedores para que os Teus filhos façam a Tua vontade. Desperta a nossa geração. Levanta a nossa geração para sonhar em fazer a Tua obra. Desperta a nossa geração para sonhar em ganhar as almas que estão perecendo. Desperta a nossa geração. Levante evangelistas, levante missionárias, levante pastores, levante obreiras dentre esta geração. Levante missionários para os sertões, levante missionários para as favelas, levante missionários para os orfanatos, levante missionários para as universidades, levante missionários para as escolas. Levante e proveja o necessário para que os teus filhos cumpram a tua vontade, meu Deus. Nós louvamos ao teu nome, Jesus, porque o Senhor é bom e provê o necessário para cumprirmos a tua vontade, Pai. Muito obrigado, muito obrigado. Se mantenha conosco. Nós estaremos agora fazendo uma oração. Temos aqui no templo alguns poucos irmãos, os que tiveram oportunidade, que estão aqui trabalhando na parte técnica. Eu peço que, se porventura aqui existe alguém enfermo, faça essa oração também. Mas você que está nos assistindo, eu peço que você coloque a sua mão no local da sua enfermidade agora. Se você que está nos assistindo tem alguns problemas sérios, como tumores no corpo, paralisia em algum dos seus membros, se você tem problema com surdez, cegueira, se você necessita de cirurgias, eu peço que você direcione a sua mão o mais próximo possível. Se você consegue alcançar, coloque sua mão no local da sua enfermidade. Se você não consegue alcançar, ou melhor, se você pode alcançar, coloque no local, mas se você não consegue, coloque no lugar mais próximo da sua enfermidade. Se você que está nos acompanhando tem problema com surdez, coloque a mão no seu ouvido surdo. Se você tem problema com cegueira em algum dos seus olhos ou mesmo nos dois, coloque as suas duas mãos nos seus olhos. Se você tem algum tumor, coloque a mão em cima do seu tumor. E nós vamos orar agora. E o Espírito Santo vai tocar em você. Eu peço que você haja com fé. Eu peço que você creia na ação poderosa do Espírito Santo. Algumas pessoas têm até se perguntado, mas como o Espírito Santo pode curar através de uma live? Meu querido, essa tecnologia é muito mais moderna do que você imagina. Um centurião chegou para Jesus e disse: Senhor, eu peço que você cure o meu criado. Jesus disse: eu irei até ele. O homem disse: não, uma palavra que tu disseres, ele será sarado. Então a palavra de Deus é capaz de alcançar você através dessa transmissão. É comum nós ouvirmos testemunhos dos grandes evangelistas do passado, que através das transmissões de rádio, muitas curas extraordinárias aconteciam.
Senhor. Então você que está nos assistindo, coloque as mãos na sua enfermidade. Eu creio que Jesus vai curar pessoas surdas agora, através dessa transmissão. Eu creio que Jesus vai fazer sumir caroços através dessa transmissão. Pessoas que são oprimidas vão ser libertas através dessa transmissão. Então, feche os seus olhos. Você que está na sua casa, feche os seus olhos agora. Nós estaremos orando por você. Coloque a mão na sua enfermidade. Pai, em nome de Jesus, eu convido você a estar tocando cada um dos enfermos que estão acompanhando essa transmissão ao vivo ou em algum outro momento, Senhor. Eu peço que o Senhor esteja tocando agora todas as enfermidades. Em nome de Jesus, eu ordeno a toda surdez. Surdez, saia agora, seja curado da sua surdez em nome de Jesus. Eu dou ordem agora a toda cegueira. Cegueira, seja curada agora em nome de Jesus. Espírito surdo, saia. Espírito cego, saia em nome de Jesus. Eu dou ordem a todo tumor, cisto, hérnia, que se desfaça agora. Hérnia de disco, você que está na coluna dessa pessoa, no pescoço, na lombar, em nome de Jesus, comece a se dissolver. Se desfaça agora em nome de Jesus. Você que está com um membro do seu corpo ou mais de um membro paralisado por conta de derrame ou AVC, seja curado agora. Receba vida no seu corpo agora em nome de Jesus. Toda enfermidade agora seja curada agora. Eu peço agora que você comece a agir por fé. Se você não conseguir levantar seu braço, levante o seu braço agora. Se você não ouvia, eu peço que você estale o seu dedo no ouvido que você não ouvia antes. Se você não enxergava, feche o seu olho bom e coloque a sua mão na frente do olho que era cego e comece a fazer movimentos com a sua mão, crendo que você vai enxergar. Toda surdez saia. Comece agora a apalpar o lugar onde estava o câncer, onde estava o caroço, onde estava a hérnia, onde estava o tumor. Perceba que está diminuindo, perceba que está sumindo. Se você não podia se baixar, ou mesmo não podia se levantar por causa de alguma hérnia de disco, levanta nessa noite, levanta e anda em nome de Jesus. Se você não podia se baixar por conta de problemas de coluna, se baixe agora e se levante em nome de Jesus. Seja curado agora.